Então, vamos continuar aqui de onde nós paramos, né? Paramos aqui no nosso plano que eu criei. Estou rotacionando utilizando o botão, apertando o botão, a bolinha do mouse, né? Para lembrar para vocês. E aí agora eu vou continuar utilizando as ferramentas, né? Essas ferramentas de desenho básicas. Então nós temos aqui a ferramenta de mão livre, né? Então o nome já está dizendo, você desenha livremente na superfície, pode criar qualquer tipo de imagem que você queira, né? Aqui, repare uma coisa importante, eu desenhei em cima do plano, mas eu não estou interferindo no plano, eu desenhei no grupo, ok? Qual é a diferença? Vamos lá. Eu desenhando aqui, eu vou fazer aqui uma figura qualquer. Vou fazer aqui essa ameba aqui. Deixa eu aproximar. Ela fechou, acho que fechou, né? Eu vou selecionar aqui, ó. Eu sei que tá fechado porque quando eu clico no meio, eu seleciono um plano, ok? Então, e lembre-se que eu cliquei agora na linha e eu selecionei só a linha. E eu cliquei no plano, só o plano está selecionado, ok? E aí eu preciso transformar isso aqui num grupo. Aí, aqui uma coisa importante, eu vou arrastar, eu vou agora mostrar para vocês uma outra ferramenta, que é a ferramenta mover, aqui em cima, ou então aqui do lado esquerdo, você tem mover. Ou então, se você apertar a tecla M, você ativa a ferramenta mover, ok? Então, eu clico, ela serve para você movimentar o objeto, o nome já está dizendo. Então, eu clico em qualquer ponto, e aí eu vou só clicar e arrastar para qualquer lugar. Se eu arrastar e ficar vermelho, significa que eu estou paralelo ao eixo vermelho. Se eu arrastar para cima e ela ficar verde, desculpa, azul, significa que eu estou paralelo ao eixo vertical azul, né? Então, no caso aqui, esse plano ele está entre o eixo azul e o eixo vermelho, azul horizontal e vermelho, azul vertical e vermelho horizontal. Agora, se eu quiser que ele saia paralelo ao plano verde, então eu puxo para fora e verifico. Se o tracejado ficou verde, olha só, então eu estou saindo do plano paralelo ao eixo verde. Agora, reparem que eu consegui retirar essa figura do plano sem problema nenhum, mas eu selecionei toda a figura, inclusive a borda azul, né, ela tá azul, e o eixo. Agora deixa eu deixar de volta lá, né? Botei de volta, apertei no ESC e vou selecionar só o plano. Aí eu vou apertar de novo no mover, selecionei, apertei no M, e aí agora eu vou mover, ó, aqui está movendo o objeto, né, com a borda também. E nesse caso, esse objeto ele precisa da borda para existir, ok? Mas existem outros objetos que se você não agrupar, você vai puxar só uma parte dele. Deixa eu fazer isso agora com, ó, tá vendo? Essa situação aqui, o SketchUp movimenta tudo. Mas o que eu falei que eu não interferi no plano é que eu construí no plano, mas eu não houve uma conexão direta com o objeto. Agora, se eu clicar duas vezes e abrir o grupo, e eu desenhar no plano, ó, eu vou usar aqui deixa eu fazer um Ctrl Z. O Ctrl Z desfaz a ação, tá, pessoal? Que eu acabei não falando. Se eu, por exemplo, criar aqui no plano esse objeto, ou desenhar aqui uma figura de forma irregular, e selecionar o miolo, ó, selecionei o meio, se está fechado, eu vou conseguir selecionar o plano. E deletar, eu vou abrir um buraco no plano, ok? Agora, o outro, eu vou sair, ó, sair do grupo, eu fechei o grupo e vou clicar naquele primeiro que eu criei. Se eu deletar, eu deletei o plano do objeto, eu não abri um buraco. Por quê? Porque esse aqui que eu criei, o primeiro, ele não está, ele não foi, ele não, assim, não está unido, ele não tem conexão com o plano.
É isso que eu posso dizer. Aí aqui, ó, selecionando, dois cliques para selecionar todas as linhas, exceto essa aqui, que né, acabou que ela ficou fora, eu apago, eu deleto o... acabei apagando tudo. Esse é um dos problemas do SketchUp. Se você abre uma janela para selecionar, ele seleciona tudo que a janela toca, ok? Então aqui, aí, por exemplo, nesse caso aqui, eu acabei, quero apagar só o negocinho, né, só essa sujeirinha aqui, e eu não consegui. Eu vi isso de outro software que eu uso, de abrir de circular, né, com uma janela, de enquadrar com uma janela e deletar. Tá, ó, vou usar a ferramenta aqui de modelo centralizado, aí eu centralizei todos, ó. Ou então, se eu quero usar o zoom enquadrado, eu enquadro aquilo que eu quero e seleciono. Ou então, mexo aqui com o pan, o orbitar, ok? Então, para ficar claro, para eu interferir na superfície do plano que está agrupado, eu preciso abrir o grupo. Aí eu interfiro. Aí, mas Jean, eu quero desfazer esse buraco aqui. Eu já fiz um monte de coisa, eu não tenho quantidade de desfazer suficiente. Aí você usa a borracha. Então, se eu apagar com a borracha qualquer um das partes, aqui, por exemplo, acabou apagando tudo, mas o do retângulo que eu criei, eu apaguei só uma parte. Aí ele vai e fecha de novo. Aí depois eu apago só as outras linhas com a borrachinha. Okay? Se eu usar a borrachinha aqui no canto, por exemplo, eu apaguei aquela linha que fazia com que o plano fechasse, né? Então deixa eu desfazer aqui, o que eu quero meu plano de volta. Ok? Então eu vou sair da ferramenta e com essa que eu vou sair, vou fechar o grupo de novo. Então o que eu queria deixar claro para vocês, se eu, por exemplo, agora criar um círculo bem no meio, e quiser que ele não interfira no plano, né, nesse plano aqui, eu não abro o grupo. Agora, se eu quiser que interfira, eu vou abrir. Entenderam? Então, agora eu vou interferir no plano. Deixa eu sair da ferramenta e vou dar dois cliques e vou fazer um círculo dentro desse plano aqui, né, desse retângulo. Aí eu vou usar a minha vista. Eu cliquei aqui na vista frontal. Reparem que o objeto que está selecionado, ele ficou na vista frontal. Ele está aqui, não existe nenhum tipo de ponto de fuga para onde está indo esse objeto. Né? Realmente ele está plano, ele está em verdadeira grandeza, que chama. Então, assim, como eu construí esse objeto no eixo vermelho, então esse eixo vermelho a gente entende que seja o eixo de vista frontal. Né? Aí eu vou aproximar aqui e vou selecionar a ferramenta círculo e eu vou desenhar o círculo bem no meio dessa face. Okay? Aqui o SketchUp está me dizendo que eu estou com a ferramenta tocando na face. Mas onde é que é o meio? Eu sei que tem uma medida aqui, eu sei que tem medida aqui, eu posso calcular o meio, mas como o SketchUp ele é uma ferramenta prática, ele é para facilitar para ser uma coisa dinâmica, um sketch, eu posso utilizar as referências que ele me dá. Então, se eu arrastar aqui a ferramenta pela aresta e chegar aqui e ele ficar azul, é o ponto mediano dessa aresta. Né? E aí, se eu trouxer, ó, a partir da aresta, eu descer em direção ao centro, aqui eu vou, tenho que só que aproximar que eu tenho que puxar a linha de referência. Não está vindo aqui, mas eu vou vir no canto desse lado. Ah, também não puxou. Bora, não me faz pagar de mentiroso. Que a gente puxa do lado, ó, funciona para poder as pessoas acharem que não acharem que sou mentiroso. Aqui, azul, ponto mediano. E eu vou ter que rotacionar, porque ele não está me dando. Agora sim. Então, ele não me deu na vista, eu achei estranho porque ele não me deu na vista. Não me deu essa linha de guia, né? Ele deveria ter me dado essa linha guia, mas vamos lá. Vamos voltar aqui para o ponto mediano de novo. Ele não está me dando essa linha. E eu queria entender por quê.
Vou voltar, vou girar um pouquinho que ele vai me dar. Então, eu girei um pouquinho. Aí ele me deu a linha de referência, olha só. A partir, ó. Então, vamos fazer assim. Eu vou utilizar aqui, eu não vou utilizar a vista frontal, porque ele não está me dando. É um bug que poderia ter sido corrigido pelo... Ah, aqui apareceu. Ó. Então, eu cheguei aqui no ponto mediano e vou descendo até em direção ao centro, e ele já me indica, né, ó, o centro tanto na linha vertical como na linha horizontal. Então, nós temos ali o centro com tracejado azul e temos também o centro com tracejado vermelho, né? Então, isso indica que se eu clicar aqui, eu vou estar exatamente no centro do objeto. Aí eu escolho o raio que eu quero, né? Eu cliquei uma vez e soltei. Então, escolhendo o raio que eu quero, vai estar 146, é feito manualmente, então eu posso colocar aqui 150 e dar Enter. Quando eu dou um Enter, ele já cria, né? E desvincula, já não está mais, a ferramenta já não está mais presa à figura. Aí eu desabilito a ferramenta e, ó, clicando no meio do círculo, eu posso deletar, e aí ele fez um furo, né? Ele vazou a figura geométrica. Se eu não quisesse interferir nessa figura e quisesse criar também um círculo, obviamente, eu não iria abrir o grupo. Aí eu venho aqui, ó, eu vou desenhar aqui pelo plano, né? Porque agora ele não dá certo, agora vai dar. Aí eu vou vir aqui. Olha, aqui ele me dá a referência do centro. Viram? Aí, a partir do centro desse círculo, eu posso criar outro círculo. O que ele está tirando? Aqui, consegui. O centro. Ó. Centro aqui e centro aqui. Aqui, ele não está... Agora eu vou aproximar para ver se ele cria. Deixa eu ver para o lado. Eu vou virar perspectiva mesmo, porque assim ele não está criando a perspectiva, ele acompanha. Viram? Que estranho, né? Mas vamos lá. Vamos utilizar a perspectiva que fica melhor. Então eu vou colocar aqui... eu vou aproveitar lá e ensinar uma outra ferramenta que vai ajudar vocês. Como eu tenho que mostrar várias ferramentas, eu vou usar a ferramenta fita métrica. Ela não só serve para medir, né? Porque eu posso vir aqui, clicar no início e ir até o final e ele vai me dar a medida. Eu dou só um clique no início e aí no final, quando chego lá no final, ele me dá a medida. Então a partir da S tem 400 e aqui tem 2000 milímetros, né? Mas ele também pode me proporcionar uns pontos de referência, ok? Então eu clico aqui, por exemplo, eu clico aqui no ponto mediano e eu quero colocar um círculo mais ou menos aqui, a uma distância de 60 milímetros, né? Então eu clico aqui, não, 600 milímetros, eu clico aqui e aí eu vou em direção aonde eu quero, né? Sem clicar. Eu dei só um clique. Aí eu vou digitar, se eu colocar 600, eu já vi que vai ficar, ó, mais ou menos aqui. Porque eu estou olhando lá no comprimento e eu sei mais ou menos que 600 é aqui. Já me deu também uma medida. Mas eu posso digitar 600 e dar Enter. Quando eu faço isso, ele cria uma linha de referência, uma linha guia. Ok? Aí eu posso vir aqui, clicar de novo na ferramenta círculo. Né? Agora repare que, lembre-se que no grupo não está aberto, o grupo está fechado. Aí venho aqui, ó, na linha guia, então eu tenho a linha de 600 milímetros e eu tenho agora o centro, né? A linha vermelha tá indo em direção ao centro. Então eu sei que aqui é no meio verticalmente e eu sei que está na posição 600. Dou um clique e aí eu escolho o tamanho do raio. Então eu posso colocar o raio aqui 200 e ele deu no diâmetro de 400. Não quero, eu quero menor, então eu vou vir de novo. Então eu vou colocar agora o raio 100. Aqui. Aí, isso. Raio 100.
e dá Enter. Aí eu tenho agora o círculo um pouco menor do que o outro, só que o detalhe diferente é que ele não está interferindo no objeto. Como assim, Jean? Não está interferindo por quê? Porque se eu deletar esse aqui, ele vai deletar a figura, não vai abrir o buraco. Ok? Então agora eu vou usar a ferramenta empurrar e puxar. Aqui onde a gente vai criar os volumes. Então aqui, olha, eu clicando no centro, dá só um clique, não precisa segurar. Eu vou projetar esse círculo formando um cone, certo? Então eu escolho também aqui a distância, né, a altura desse cone. Então eu posso colocar aqui a distância de 150 milímetros e dá Enter. Aí eu criei esse cilindro aqui que é encostado no plano, entenderam? Não é, eu não modifiquei esse plano, porque o grupo está fechado. Daí eu vou clicar agora 3 vezes nessa figura. Como é um sólido, se é um plano, eu clico 2 vezes e seleciono tudo. Se é um sólido, eu clico 3 vezes para selecionar tudo. Aí eu clico no botão direito e crio o grupo. Então agora o cilindro não está com peças soltas que poderiam ser modificadas, né? Como assim? É porque eu digo isso porque eu vou exemplificar para vocês. Assim, se eu criar aqui uma linha, eu criei uma linha, né? E eu quiser mexer essa linha, eu clico nela e arrasto, olha só o que acontece. Ela está vinculada ao cilindro. Eu acabei deformando o cilindro. Por quê? Porque eu acabei criando uma linha que ela acabou interferindo no grupo. Aí eu vou cancelar, vou apagar essa linha, que eu não quero ela mais, e vou sair do grupo. Aí eu vou criar a mesma linha fora do grupo. Aí o que vai acontecer? Né? Eu vou clicar na ferramenta mover de novo, vou clicar aqui, e aí eu clicando, não, peraí, eu selecionei a ferramenta errada, aqui, e eu posso arrastar a linha para onde eu quiser sem interferir no grupo, entenderam? Ótimo. E essa é a diferença entre você criar um grupo e aí juntar os outros objetos ali, fazendo a composição. Vamos supor que você está criando um móvel. E se você não cria, numa parte do móvel, você não agrupou, né? Você criou ali um tampo, e não agrupou o tampo e criou a base embaixo, e quiser mexer na base, se não tiver agrupado, você vai acabar interferindo no plano do tampo. E aí, então é esse mais ou menos o exemplo. Eu já errei algumas vezes nesse sentido e acabei tendo que depois refazer o trabalho porque eu não agrupei, né? Então, voltando à ferramenta empurrar, puxar, repare que se eu vou sair daqui da ferramenta borracha, se eu quiser fazer um sólido desse plano aqui, e eu não, por exemplo, eu não vou, eu esqueci de abrir o grupo, eu vou selecionar a ferramenta empurrar, puxar, e olhe só que quando eu chego num objeto que ele não está disponível, o grupo não está aberto, aparece ali um círculozinho vermelho, aparece tipo um alerta de que essa ferramenta não pode ser usada aí. Então eu preciso voltar para a ferramenta selecionar, abrir o grupo, aí eu escolho de novo empurrar, puxar, e aí sim, ó, quando eu posiciono em cima do plano, ele fica texturizado, vai ser esse plano que vai acontecer o que a gente chama de extrusão, né? Então eu vou clicar uma vez, aí eu começo a puxar e aí ele começa a criar o plano. Então eu escolho ali a espessura, então eu vou colocar 100 milímetros, dá Enter, e aí eu tenho aqui um sólido, né? Transformei aquele nosso plano em sólido. Daí eu posso então sair da ferramenta, sair também do grupo, fechar o grupo, então nós temos aqui o nosso sólido pronto, né? E ele não está vinculado com o cilindro, tá? Eles estão separados, ok? E aí se eu quiser, por exemplo, agora utilizar uma outra ferramenta, já tem aqui a ferramenta pronta, retângulo, né? Eu construí esse retângulo primeiro
com a ferramenta linha, mas eu posso escolher a ferramenta retângulo para construir um retângulo, né? Então, aqui eu escolhi aleatório, mas eu posso escolher a posição certa para o meu retângulo. Então eu vou desfazer, vou posicionar, vou melhorar aqui a visão. E aí vamos supor que eu queira botar aqui um quadrado no centro dessa área aqui, né? E o quadrado do tamanho de 20 por 20, bem no meio entre o cilindro e aqui o final desse plano. Então eu posso usar a minha ferramenta Trena, fita métrica, posso clicar aqui e saber quanto tem daqui para cá. Então aqui tem 50 milímetros, 500 milímetros. Eu sei que a metade é 25, então eu posso digitar aqui 250, dar Enter, e aí ele vai me dar, né, a metade desse vão, né, desse espaço. Aí eu escolho minha ferramenta plano, venho aqui no centro, dou um clique, né, e aí repare que quando eu mexo, ele está a partir da ponta, certo? Só que quando eu aperto no Ctrl, né, ele começa a construir a figura a partir do centro, entenderam? Quando eu clico, só clico, ele cria, ó, eu apertei no Ctrl de novo, ele cria a figura a partir de um vértice. Mas quando eu aperto no Ctrl, ele cria a figura a partir do centro. E aí repare lá embaixo, em dimensões, que eu tenho duas dimensões, né? Então aqui, ó, a primeira medição, a primeira medida, ela é da largura, tá? Tanto é que é 180. Repare que ali está maior o 180. E a segunda medida é da altura, tá? Mas eu quero fazer um quadrado, então eu vou digitar, como eu falei para você, eu quero fazer um quadrado de 20 por 20. Então eu vou digitar a metade, né? Eu vou digitar, não, desculpa, não vou digitar a metade, eu vou digitar a medida completa, eu vou digitar 20 por 20, que seria isso aqui, ó. Ela está me dando a medida total, então eu vou digitar aqui 200, 20 por 20, não, 200 por 200, eu digitei 200, agora eu vou botar um ponto e vírgula, e vou digitar 200 de novo, aí aperta no Enter. Então agora eu tenho o quadrado de 20 por 20. Então se eu medir aqui, né, vai que eu errei, eu tenho 200 por 200 milímetros. Ó, ok? Daí essa figura ela não está vinculada ao plano, ok? Ele está só encostado, mas não está vinculado, não vai interferir. Então eu posso criar um sólido a partir da ferramenta empurrar e puxar. Então se aproxima aqui do plano, e aí eu vou digitar aqui 100, que são 10 centímetros, né, 100 milímetros, então eu criei aqui um sólido, né? E aí eu vou selecionar 3 vezes, clicar 3 vezes para criar um grupo. Não esqueça, sempre crie um grupo. A não ser que você queira fazer um sólido de várias formas, antes de criar o grupo, depois você cria. Mas nunca esqueçam, porque senão isso vai lá na frente atrapalhar você. Ok? Aí uma coisa importante que deve ser feito, eu não fiz até agora, mas é você, para evitar de perder o seu trabalho, você procura salvar, né? Salva, né? Vai lá em arquivo, salvar, ou Ctrl S, e aí escolha um local para colocar, porque senão você acaba, acho que você não gera nenhum temporário. Talvez gere, mas eu não tenho certeza. Mas é melhor salvar o, o seu trabalho logo quando começa, né? Então salvar é básico, né, como qualquer outro software, mas é importante para não perder, ok? Então, daí nós fizemos aqui uma composição aleatória, né? Mas eu já mostrei para vocês algumas ferramentas que são importantes. Tá, vamos continuar aqui a criação utilizando essas ferramentas de desenho. Então eu vou utilizar agora aqui a ferramenta polígono. Então o nome já diz, você cria polígonos. Repare que eu não cliquei em nada, então aparece ali
O último que eu usei foi o de 5 lados, lá embaixo, né, ó, aqui, ó, lados 5. Antes de você posiciona onde você quer colocar o polígono. Mas antes de você clicar, você precisa dizer quantas faces vão ter, quantos lados vão ter. Então eu vou colocar aqui, tipo, 7. Aí, ó, repare que lá embaixo já tem 7. E aí você dá o Enter, e aí ele já ficou. Repare que agora ficou com 7 lados lá, a prévia ficou com 7 lados. Aí eu escolho a posição, então eu posso vir, por exemplo, aqui no centro desse círculo e vir arrastando através da guia, né? Se eu quisesse posição exata, então eu usaria a trena, né, a fita métrica, para poder posicionar onde eu quero. Aí vamos supor que eu queira colocar aqui no centro do cilindro. Eu venho aqui, tento localizar o centro. Ele está me dando aqui, mas ele não... Ah, agora sim ele vai me dar, viu? Então eu clico, quando eu clico, eu vou ter que dizer qual é o tamanho. E aí aqui, ó, agora eu estou com raio 30, 40, 50. Eu vou botar raio 60. Então, aperto no Enter. E aí eu criei esse polígono em cima do, do cilindro. Não está vinculado. Mas aí, Jean, se eu quisesse vazar esse cilindro com um polígono, aí você cria ele dentro. Então eu vou te fazer ele aqui, vou abrir, e aí agora eu vou de novo clicar lá no polígono, né? Vou procurar o centro de novo aqui, a nossa eterna busca pelo centro, achei. Aí eu vou digitar aqui 6, não, aí vai ficar muito grande, 60, né? Aí sim eu tenho um polígono que está vinculado ao cilindro. Aí se eu vier com a ferramenta de puxar e empurrar, né, olha só, aqui eu baixo a área externa, certo? Mas eu não quero, vou apertar no ESC, eu quero quero vazar, né? Aí quando eu vazo, olha, repare agora, vou aproximar mais para vocês verem, quando eu chegar no final do plano, ele vai dizer, ó, na face fora da geometria ativa. Então eu posso apertar no OK, ou clicar de novo, né, apertar no OK, clicar de novo, que eu vou fazer um buraco totalmente, né, vazado nesse cilindro. Mas se eu quiser fazer meio buraco, aí eu venho aqui e vou até a metade dele. Como aqui a gente fez de 10, né? Eu posso digitar, deixa eu ver até de 10 que eu fiz, nem me lembro se é de 10. Aqui ele é de 150, né? Então metade de 150 é 75. Então eu digito 75 e dou Enter. Aí ele aprofundou, né? Ele criou um buraco na metade do cilindro. Ok? Reparem aqui. Ah, mas Jean, eu não quero, eu quero descolar. Então eu vou fechar o grupo, né? Eu vou desprender ele do plano. Aí eu vou apertar no M, que eu quero descolar, desprender, clico aqui bem no cantinho, e aí eu puxo no eixo onde eu quero ir. Eu quero ir para o eixo horizontal. Mas se você quiser ir para o eixo vertical, repare que tem que ficar azul, a linha tem que ficar azul. Aí eu tirei ele daí. Tá? Pode ser tirar nesse sentido ou no outro. Mas aí eu não quero, sei lá, eu desisti. Aí eu aperto no ESC e aí ele volta. Ok? Então aí nós vimos aqui o empurrar, puxar, a ferramenta polígonos, né? Esse retângulo aqui eu vou mostrar para vocês como é que faz já já. Aí que nós temos o arco, também vai ser a próxima ferramenta, certo? Então esse vídeo eu vou fechar agora, eu vou terminar ele por agora, para poder a gente... Eu vou terminar ele só mostrando para vocês uma coisa interessante. Reparem que quando eu passo o mouse por cima de uma figura geométrica, ele aparece esses pontinhos, essas cruzezinhas vermelhas, né? Olha só. Então, quando eu posiciono em uma cruzinha vermelha, ele aparece uma ferramenta que é a ferramenta de girar. Se eu clicar, eu posso girar ele e escolher, e aí eu escolho o ângulo, tipo, eu vou escolher aqui 45 graus e Enter, ele já fica. Ok? Eu vou falar mais sobre ela no próximo vídeo para vocês.
Valeu, pessoal? Então até o próximo vídeo.